Que vida essa semana está numa pegada esportista. Aliás, a gente acaba tendo um viés esportista. Já trouxe aqui um técnico de futebol e hoje eu tenho a alegria, o prazer, a satisfação de receber aqui Baroni e Fabiana. Fabiana eu já conheci, o Baroni a gente em algum momento se cruzou por aí, mas eu tenho a alegria de recebê-los, né? Eu tenho até que ler, telespectadores, amigos, a ficha da Fabiana, né? É uma multicampeã, ela é tetracampeã brasileira de jiu-jitsu, tricampeã pan-americana, tetracampeã sul-americana, campeã World Cup. É isso mesmo? Isso mesmo. Alegria. Tem outros títulos que eu não vou nem citar não, senão nós vamos gastar todo o programa só para citar os títulos que ela já ganhou. Mas é uma alegria recebê-los aqui, é um prazer, uma satisfação receber ao Baroni e à Fabiana. Que bom que vocês estão aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Sejam bem-vindos à nossa câmera toda de vocês. Obrigado, pastor Alcemir. É um prazer estar com vocês aqui e transmitir, né, tudo aquilo que o esporte fez em nossa vida e falar do que Jesus fez na nossa vida através do esporte também, né, Fabiana? Exatamente. Eu sou educadora física, né, profissional da educação física em bacharelado e licenciatura, e conheci o jiu-jitsu aos 42 anos. Já com 42 anos? Com 42 anos, ou seja... Mas você não está tão velho assim também não, né? 48. Ou seja, isso quer dizer que não existem limites para quem quer praticar uma atividade física. E toda atividade física, pastor, ela demanda de saúde, ela vem carregada com saúde. Então, aos 42 anos eu recebi um desafio, a gente fazia uma célula dentro de um tatame da nossa equipe, a equipe Tião Gomes, ali na Serra. E o mestre Tião Gomes, fez um desafio para a gente, falou assim, olha, ao invés de vocês virem aqui e somente dar uma palavra durante 5, 10 minutos, vão fazer melhor? Eu desafio vocês a entrarem no tatame e fazer a aula junto conosco. E começar a participar também da aula junto conosco. Baroni, ele começou em 2019, né? E eu comecei logo em seguida. E o que aconteceu? Acabou que nós nos apaixonamos pelo esporte, né? Começamos ali como faixa branca e hoje estamos aqui como faixas pretas. E além de fazer o esporte, nós pregamos a palavra de Deus dentro da tatame. Muito legal, nós vamos explorar um pouco isso. Mas assim, nós estávamos conversando em off aqui, que atrás dessa multicampeã, desse campeão, né, tem um CPF, tem uma pessoa física, tem um pai, tem uma mãe, né? Como vocês se conheceram hoje, né, para os nossos telespectadores se posicionarem, eles são casados, há quantos anos casados? 22 anos. 22 anos. Então, na realidade, digamos assim, não foi o esporte que uniu vocês, não, foi o amor mesmo. Foi o amor. Então, vocês são casados, como é que é a família de vocês? Vocês têm filhos? São 3 filhos, nós temos a Maria Mas em Eduarda. off aqui ela falou que é 4, eu acho que ela já está pensando em trazer mais um aí, hein? Será? Desculpa, vai lá. São 3, a gente tem a mais velha, né, a primogênita Maria Eduarda, está com seus 22 anos, vai fazer agora, né, 22 anos. Nós temos o Luiz Henrique, que é o do meio, e o João Pedro. Luiz Henrique já fez 8 anos e o João Pedro 16 anos, é o mais novo. E todos eles lutam são também. Praticantes de jiu-jitsu. Olha que legal. E bons na área. Vão ser multicampeão. Igual Já são. Vamos trazer eles aqui para falar. O Luiz Henrique, né, ele já é faixa marrom. Legal. Sinistro. Nós temos também a Maria Eduarda, faixa azul, e o João Pedro, faixa azul. Que legal. Como é que é essa graduação, Fabiana, do jiu-jitsu, dessa questão de graduação de faixa? Então, a graduação de faixa, ela segue 2 requisitos, né? Tanto uma questão de idade, quanto também a questão de tempo de treino, né? Então, cada professor, ele vai analisar a maneira de como você está treinando, a quantidade de tempo que você está treinando e o seu desempenho dentro do treino, a sua persistência dentro do treino, né?
Então, tudo isso são pré-requisitos para que você possa passar para a próxima faixa. E é claro, a nossa equipe ela passa por também, tem um exame chamado exame de faixa. Dentro desse exame de faixa são cobrados alguns movimentos que a pessoa precisa ter para que ela possa estar passando para um próximo nível. Hein, Baroni? Assim, eu não sou um especialista na área, mas o que eu vejo é que o jiu-jitsu é um esporte de muito contato físico, não é? Como é que você lida com isso, com essa questão do contato físico no jiu-jitsu? Fala para mim, eu estou falando bobagem. Não, no jiu-jitsu o contato é extremo, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que não é terapia, mas é terapêutico. Oh, que legal. E o interessante é que nós, como um casal, né, nós temos a nossa DR, por exemplo, no tatame. Olha só, que a minha esposa não ouça isso. É engraçado que a gente tem uma máxima. Quem luta mais nesse processo aí, hein, Fabiano? Eita! A gente tem uma máxima que é o seguinte, o que acontece no tatame fica no tatame. Ah, legal, boa. Aí, às vezes eu vou treinar com ela, aí ela faz uma pegada mais diferenciada, mais firme. Aí eu já, será que eu fiz alguma coisa em casa? Sabe que fez alguma coisa, já tem um negócio para acertar. Estou mandando um recado aqui. Desse jeito. Fabiano, são quantas horas ou qual o tempo de treinamento diário? Então, um aluno assim que chega, geralmente as aulas elas têm um período de 1 hora a 1h30, né? Mas para o professor, para a gente, por exemplo, a gente vive disso. Então a gente dá aula de manhã, dá aula à tarde, dá aula à noite. Vocês têm uma academia que chama? Nós temos uma escola de Nós temos escola de luta. lutas. É jiu-jitsu especificamente, não tem outra luta não? Não. Aí sim, aí você disse para o professor... Para o professor, a luta ela é diária, né? Porque você tem ali várias turmas e dentro dessas turmas, é claro, você não consegue às vezes treinar em todas as aulas, mas em todas as aulas você entra no tatame para poder você fazer, a gente chama de rola, né? Que é a luta em si, para fazer o combate, o rola com os seus alunos, até para você testar o nível deles. Então, você sempre chama o aluno para poder estar treinando com você. Tem uma curiosidade aqui, como é que concilia essa questão de dona de casa, mãe, pastora e professora? É professor que fala? Sou. De jiu-jitsu? Então, é tudo uma questão de disciplina. E a disciplina, ela engloba tudo, né, pastor? Quando você consegue ter disciplina no que você está fazendo e organização, se torna mais suave. Não se torna mais fácil, mas se torna mais suave. Tudo aquilo que a gente faz, que tem prazer, fica leve para fazer, né? Exatamente. Não é um serviço, mas é algo prazeroso. Então, quando você gera prazer, aquilo você faz com tranquilidade. Fora a endorfina que entra nessa história aí também, né? Exatamente. Né? E a defesa pessoal, a questão de contato com outras pessoas, então tudo isso, a comunicação, você acaba tendo contato com muita gente, você consegue falar e identificar muitas coisas de pessoas e ajudar. Então, quando você consegue conciliar esse auxílio que você dá para as outras famílias de uma maneira indireta, né? Porque você estava dando aula de jiu-jitsu, mas de uma outra maneira você vai auxiliar dentro da família, da casa, dos filhos. O esporte tem essa magia, né? Tem isso. O esporte isso, tem essa magia, você tem a possibilidade de falar a linguagem e de trazer aquela pessoa para o seu lado. Fazer essa aproximação. Então você muda vidas. Okay. Você transforma vidas através do esporte, apresentando não somente o esporte. Aí fica à vontade os dois. Tem uma curiosidade também, assim, viver hoje já é uma luta. Né? A vida é uma luta, a vida já é uma luta, exatamente, né? A vida diária já é uma luta, sobretudo para quem tem uma família. E viver de esporte deve ser ainda mais difícil ainda no cenário do nosso país, né? Eu acredito, aí eu estou dando uma opinião muito pessoal, eu acredito que tem pouco ou quase nenhum incentivo para os nossos atletas. A gente vai para uma Olimpíada, a gente vê um campeão em Olimpíada, a gente não sabe qual o sacrifício que teve por trás. Como é que vocês lidam com isso? Vocês vivem do esporte? Hoje, atualmente, a gente vive do esporte, vive do jiu-jitsu, né? E já tem mudado bastante, mas ainda está muito aquém do que poderia ser,
né, como outras nações que nós conhecemos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, investe lá na escola, você já tem o esporte, né, nos Estados Unidos é o Wrestling, isso te projeta para uma faculdade, e aqui no Brasil, infelizmente, a gente está atrasado em relação a isso. No nível empresarial, os empresários têm um olhar diferenciado? Como é que vocês que lidam com isso? Então, hoje é bem difícil, mas existe sim. Nós temos aí algumas empresas privadas que gostam de estar investindo no esporte, no atleta, né? Porque vem exatamente o resultado. Então, assim, até pelo social, né, Fabiana? Exatamente isso, porque nós que temos projetos sociais, entendeu, dentro do jiu-jitsu, então atendemos essa camada aí da sociedade que às vezes ela não tem condições de estar ali inserida, a gente consegue trazê-lo e modificar a vida, e esses empresários que têm essa visão, eles chegam junto com a gente, assim, auxiliando nessa empreitada, né? Nessa empreitada. Você me disse que vocês começaram com uma pessoa que foi o motivador. Exato. Essa pessoa acompanha vocês ainda, o mestre? Sim, hoje é nosso amigo pessoal. Né? E falar sobre o mestre Tião, né, o Tião Gomes, o mestre Tião Gomes, que é o líder da equipe, é um cara espetacular, fenomenal, respeitadíssimo. Ele é que ativou isso em vocês, né? Exato. E no mundo do jiu-jitsu é um nome referência. Referência. E o engraçado é que quando ele fez esse desafio, a gente estava com um propósito. Deus havia revelado que o propósito era o coração dele, porque o mestre Tião Gomes, ele era evangélico, mas passou por um período fora da igreja e Deus enviou a gente lá no tatame para resgatar ele. Olha que legal. E Deus me deu o privilégio de consagrá-lo ao ministério pastoral também. O azeite desceu na cabeça dele. Vocês hoje pastoreiam uma igreja em Serra. Isso. Né, que é ligado ao meu amigo, pastor William. Gente fina. Já fiz um convite para ele vir aqui, para não sei se ele vai aceitar. Ele aceita, ele é a igreja Unção de Deus. Isso. Fica igreja onde na Serra? Hoje ela está localizada em Colina de Laranjeiras, né? Mais conhecido também como o De Casa Serra. O De Casa Serra. E aí, como o pastor William construiu uma linda história lá em Vitória, em Redenção, a gente está ajudando a construir uma nova história, uma linda história na Serra também. Vocês me disseram aqui que tem um trabalho, que desenvolvem um trabalho social, e é com adolescentes, jovens, com a faixa etária? A partir de 4 anos de idade. 4 anos? 4 anos de idade. Que legal. São crianças e adolescentes. Nós temos o nosso Faz o seguinte, você vai segurar um pouquinho aí, nós vamos para o nosso intervalo, aí na volta nós vamos falar um pouco desse trabalho que vocês desenvolvem com essas crianças pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Exatamente. Tem adulto nessa jogada também? Tem. Ah, legal. Então, na volta do Que da Vida, nós temos o prazer de estar recebendo aqui hoje Fabiana e o Baroni, e eles vão falar um pouco para a gente do que eles estão desenvolvendo do ponto de vista social com crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens e adultos. Fica ligado com a gente aí, eu tenho certeza que se no primeiro bloco já foi interessante, o segundo vai ser melhor ainda. Fica com a gente. Que Vida hoje está tendo prazer, alegria, satisfação de receber aqui os meus amigos, pastor Baroni, pastora Fabiana. Eles vão falar um pouco para a gente dessa questão do ministério pastoral, né, que exerceu o ministério pastoral nesse ambiente aí de luta, de jiu-jitsu. Eu já falei no primeiro bloco, a pastora Fabiana é uma multicampeã, eu não vou nem me atrever a falar aqui dos títulos que ela já ganhou, mas depois a gente pode colocar lá as referências, né, para você trazer à memória quais são as
os campeonatos que ela já ganhou. Mas eu queria começar, antes de vocês falarem do projeto social, em off a gente combinou um negócio aqui, nossos telespectadores, vamos ver se vai dar certo, deles simularem aqui um golpe de jiu-jitsu numa situação específica que o Baroni vai explicar pra gente. Fica à vontade, é com você. Então, a gente vai demonstrar aqui agora, né, já aproveitar que passou aí o dia 8, né, o Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar aqui sobre essa questão de defesa pessoal. Ótimo, né? Ótimo. Então nós vamos simular aqui uma situação que acontece bastante de violência doméstica ou até mesmo a questão de um estupro. Estupro, tá? A mulher tivesse uma tentativa de estupro, exatamente. Como ela se defender dessa tentativa exatamente. Ou desse estupro. Exatamente. Vamos lá, ó. Vamos o tatame lá. aqui é todo de vocês, eu vou me levantar aqui. Nós vamos aproveitar então que o jiu-jitsu é uma luta de chão, né? Então a Fabiana vai estar lá no chão, eu vou representar o agressor, né? E ela vai fazer a técnica aqui. Então, ó, geralmente a pessoa quando quer fazer um estupro, uma violência, vai no pescoço, né, e quer enforcar, quer apertar. E existe uma técnica aqui de defesa pessoal que vai ajudar as mulheres nessa situação. Ela vai falar. A primeira coisa, a mulher é travar o braço do rapaz, a pessoa, né, do agressor. O que vai acontecer? Vai travar, trazendo aqui como se fosse um X. Após travar isso aqui, imediatamente ela levanta o quadril dela, posicionando as pernas dela até lá no pescoço do agressor e fecha. Isso vai fazer com que haja uma entorse, né, no cotovelo e até pode haver quebra do braço. Né? Claro, se for um agressor, você vai quebrar o braço dele, depois você sai. Não sendo um agressor, você só aperta e... Interessante, então, muito seria interessante. essa técnica aí, tá? Então, o jiu-jitsu é isso, é uma defesa pessoal. Muito interessante. Nós estávamos conversando aqui em off, originariamente o jiu-jitsu vem de qual país? O jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa, né? E veio quase todas essas lutas aí de defesa pessoal. Só que etc. veio para o Brasil e aqui teve uma família, em especial a família Gracie, que abrasileirou o jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu que a gente treina hoje não é o tradicional japonês. Hoje é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, jiu-jitsu brasileiro. Esse aperfeiçoamento deu uma característica de mais precisão nos golpes, a gente pode chamar assim? Sim, porque... melhorou, potencializou. Potencializou, colocou o poder das alavancas, né? Então, assim, melhorou. Hoje o jiu-jitsu, ele é conhecidíssimo, explodiu no mundo inteiro. E o Brasil ganhou notoriedade com isso, né? Sim. O UFC veio pelos brasileiros. Sim, né? Interessante. Essa questão do MMA, né? Da luta lá de UFC, na realidade, de UFC. Ele engloba diversas lutas. E eu gosto muito de acompanhar. Eu gosto muito de acompanhar o UFC. E os profissionais de UFC que são especialistas em jiu-jitsu, eles têm um plus a mais, não tem? Exatamente. Ó, ninguém sobe no octógono sem saber jiu-jitsu. Legal. O Anderson Silva, ele é especialista em jiu-jitsu? Também. É especialista em jiu-jitsu? Jiu-jitsu é o pulo do gato, né? Porque foi pro chão, se não souber jiu-jitsu... Vai perder. Eu posso... Vai bater, né? Vai. Como eu falei, né? Não se sobe hoje, não se treina MMA se não treinar chão. Não sobe no octógono se não treinar chão. É interessante, Fabiana e Baroni, existe um preconceito de achar que o UFC ele tem uma característica de violência, mas é importante vocês, como especialistas da área, dizer para os nossos telespectadores que quem sobe, ele sobe de fato preparado, não é isso? Preparados, são atletas profissionais, né? Tem toda uma equipe por trás, tanto de treino, né, como alimentação, equipe médica. Então é um esporte. É um esporte. E toda arte marcial, seja ela qual for, né, ela prepara o atleta psicologicamente, exatamente para que você não venha usar aquilo de uma maneira indevida. Então, a pessoa, quando ela sobe no traz um certo equilíbrio, Fabiana? muito.
Até porque você tem uma força desproporcional, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, como faixas pretas, nós somos considerados armas brancas. Sim. Né? Arma branca. Então, responde, inclusive, criminalmente exatamente. diferente. Então, você tem que saber o momento em que usar. Você não vai sair usando isso de uma maneira indevida. Então, isso te traz um equilíbrio emocional. Beleza, ótimo. Fala um pouco pra gente do trabalho na área social que vocês desenvolvem com criança, adolescente, jovem. Fala um pouco pra gente. Então, pastor, nós temos um trabalho social importantíssimo na comunidade, mais especificamente lá em Taquara. Ah, ok. Nós temos a nossa escola em José de Anchieta, né? A gente abre a nossa escola também, a gente tem alguns alunos bolsistas, né, da comunidade, que a gente ajuda, mas o projeto social roda lá em Taquara, dentro de uma igreja Batista Shekinah, do pastor Léo, e lá a gente roda um projeto social de jiu-jitsu para a comunidade carente. Com o professor Gessé. E lá nós temos o instrutor Gessé, que está à frente do projeto, treinado pelo nosso aluno, e também é evangélico e instrumentista da Casa do Senhor, e está lá ensinando as crianças através do jiu-jitsu. O kimono é caro? Kimono é caro. É caro? É caro. Um kimono bom está em torno aí de 400... A gente fala é caro porque dentro da comunidade social, de uma comunidade carente, né? Em torno de R$400. Um kimono, esse mais básico. E para treinar ou lutar jiu-jitsu, necessariamente tem de ter o kimono, né? Tem que ter o kimono. A gente tem o jiu-jitsu, a gente treina ele com kimono e tem a modalidade sem kimono, que é o no-gi, que a gente chama de no-gi, que é o submission. Fala um pouco disso aí pra gente. Nunca ouvi. O que acontece? No no-gi, você não tem aquelas pegas, né? Não tem como pegar. Então, vai até se assemelhar mais a uma defesa pessoal de rua. Pastor Baroni e pastora Fabiana, né? A gente falou um pouco aqui do esporte, falou um pouco da importância do esporte na vida de vocês. Eu queria que, assim, de maneira bem rápida, vocês falassem para a gente da importância do esporte nessa questão da área social, sobretudo com pessoas em condição de vulnerabilidade social. Qual a importância disso? Tendo em vista hoje que existem muitos aliciadores, né? Hoje a comunidade, ela alicia cada vez mais cedo as crianças. Então, oportunizando-as de coisas que ela acha que vai ser bom para ela, benéfico, né? E o jiu-jitsu é exatamente oportunizar a criança de algo que vai ser muito benéfico para ela. E além disso, como nós somos pastores, a gente traz toda uma palavra de Deus agregada àquilo ali. Então, além de você dar à criança um esporte que tire ela da rua, tire ela da criminalidade, deixe com que ela não esteja mais vulnerável a essa acessibilidade aí da bandidagem em si, você coloca para ela também intrínseco a palavra de Deus. A palavra de Deus, importante. Né? Então, você acaba não somente atingindo o filho, a criança, mas essa criança leva isso para dentro de casa. Tem uma outra questão, Fabiana e Baroni, vê se vocês concordam comigo. Normalmente essas crianças de uma região de alta vulnerabilidade social, um trava-língua, né? Esse vulnerabilidade social, eles têm uma referência de um guerreiro, de um herói, né? Aquele traficante é o herói para ele, exatamente, porque ele vai andar com roupa de marca, vai dar um dinheiro para ele andar com uma roupinha melhor. Então, desconstruir essa imagem daquele falso herói, daquele pseudo-herói, para introduzir a imagem de um verdadeiro herói, que é Cristo, aquele que nos resgatou, acho que é uma chave também, né? É uma virada, e isso daí modifica a família, modifica a trajetória de uma família, né? Então, e quanto mais a gente vê esses testemunhos dentro dos nossos projetos, mais a gente nos dá força para continuar, né? E principalmente, quando a gente vai com eles para o campeonato, que a gente leva essas crianças para dentro do campeonato e ela pega lá a sua primeira medalha, aquilo muda a realidade daquela criança. E ela não mais quer ser representada, quer ter como representante aquele cara lá da rua. Ela quer ter como representante o Senhor Jesus. Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, acho que nós vamos ter que programar para vocês voltarem para gravar um outro programa. Nos organizarmos para vocês virem gravar um outro programa. Como é que foi a conexão de vocês com a fé? Pastor,
Nós nos convertemos na Assembleia de Deus, lá em José de Anchieta. O pastor Rubens Xavier foi o nosso pastor, nosso mentor, um homem abençoadíssimo. E ali ele nos deu a instrução, seguimos o caminho, né? E passamos por aquela escadinha do ministério, fomos auxiliares, fomos obreiros, diáconos, evangelista, presbítero, né? Conheço bem isso. Até que Deus, né, nos levantou no ministério, no pastorado, a gente pastoreou igrejas. E hoje nós estamos na UD Casa Serra. Amém. Estamos lá fazendo um trabalho, né, acompanhando as famílias que ali estão chegando. A gente tem até um slogan muito importante, né? UD Casa, né? Uma família para pertencer. Nós somos realmente uma família. Legal. Fabiana, você já sofreu algum preconceito, sobretudo dos evangélicos, por conta da luta? No início, sim, porque até então as pessoas não conseguiam entender que não é eu entrando no esporte, mas é eu trazendo as crianças para Jesus. O esporte era só uma ferramenta. O grande alvo, o grande mentor, né, era Jesus. Então, até você conseguir mostrar para as pessoas isso daí, o preconceito ele vem, não tem jeito. Principalmente a pastora que luta, né? Principalmente a pastora que luta, né? Como assim? Você está lutando, você vai bater. Eles entendem que você vai bater nas pessoas. Você vai bater em alguém. E não eu não bato em ninguém. A pessoa que vai bater em mim dá 3 tapinhas. A gente até costuma dizer o seguinte. A gente até costuma dizer o seguinte. A gente recebe muitas pessoas que falam assim, poxa, mas treinar jiu-jitsu vai me deixar mais violento. Eu falo, não, pelo contrário. Por quê? Eu até vou ter o poder de gerar violência, mas o jiu-jitsu vai me equilibrar. Entende? Então eu tenho o poder de gerar violência, mas eu vou escolher a paz. Legal, muito bom. Muito bom. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Uma pena, né? A gente tinha tantos outros assuntos para abordar, mas já está feito o convite para vocês voltarem e a gente gravar. Quem sabe a gente combina com o nosso amigo aqui, nossa equipe aí, para irmos um dia lá na escola de vocês, gravar lá um dia com os alunos, levar um depoimento dos alunos. Está feita aí a proposta. Nós recebemos hoje no Que Vida Vida, Fabiana e Baroni, são pastores da UD Casa em Serra. Antes de mais nada, servos do Senhor, que desenvolvem um projeto na área do jiu-jitsu, resgatando adolescentes, jovens, e através do esporte, através da luta do jiu-jitsu, eles estão proclamando a palavra, falando do amor de Cristo e levando transformação para a vida das pessoas. É uma alegria, um prazer recebê-los aqui. Pena que foi muito rápido, mas está feita a proposta para a gente marcar um dia para ir lá na escola, né, e gravar com vocês lá. Uma alegria recebê-los. Fica à vontade para se despedirem. Será uma honra, um prazer imenso e um prazer estar com todos vocês aí, tá? Mais uma vez. Deus abençoe. E que a paz do Senhor esteja na casa de todos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a gente já está, então, confirmado. A nossa escola de lutas lá em José de Anchieta, na Rua das Acácias, número 7, está aberta para você que quer conhecer o jiu-jitsu, traga seu filho. Trabalhamos com crianças com debilidades especiais, tá? Nós somos especialistas nisso. Olha que legal. Exato. Depois a gente conversa sobre isso daí, nós temos muitos alunos sobre isso aí. E o convite está feito aí, vamos fazer nosso programa lá, tá? Em nome de Jesus. Fique ligado com a gente no próximo programa, tenho certeza que você também vai ter, tanto como teve hoje, excelentes convidados para compartilhar um pouco do que viram da vida.